Olá a todos, meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, eu sou delegado de polícia, casado, pai de 5 filhos, moro no Rio Grande do Sul, professor, escritor de vários livros jurídicos e também teológicos. E gostaria de tratar com vocês acerca da exortação apostólica de Bento XVI, Verbum Domini, sobre a liturgia na vida e na missão da igreja, mas não especificamente, ou de maneira generalista acerca dessa exortação, mas da sua unidade em relação à liturgia. Para isso vamos pegar o número 52, 52 da exortação Verbum Domini, que diz o seguinte: considerando a igreja como casa da palavra, deve-se antes de tudo dar atenção à liturgia sagrada. Esta constitui efetivamente o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo que escuta e responde. A exortação apostólica, Verbum Domini, fala da palavra de Deus, ou seja, da Sagrada Escritura. E neste ponto, a partir do número 52, o Papa Bento XVI está falando da liturgia como um locus, um local teológico onde se encontra a palavra de Deus. Ele especifica a liturgia como um lugar para encontrar essa palavra de Deus. Mas não apenas a Escritura. Quando nós falamos palavra de Deus, nós não estamos falando apenas da Escritura, até porque nós não somos protestantes, a ponto de identificar necessariamente a palavra de Deus com um livro, em que ela também se exterioriza, evidentemente. A palavra de Deus, para Bento XVI, é aqui tomada no sentido mais classicamente católico, como o logos grego, o verbum divino, Cristo é a palavra. Cristo é a palavra que se encarna, armando sua tenda entre nós, fazendo morada entre nós, fazendo-se carne, habitando entre nós, a partir da aceitação da Santíssima Virgem quanto ao plano de Deus. Se a liturgia, meus caros, é a oração pública, o culto público, não necessariamente em público, porque o culto em público é aquele culto feito diante das outras pessoas. Mas é possível que esse culto em público não seja um culto público, seja um culto privado, como por exemplo rezar o terço numa igreja, com um grupo. Um grupo de oração é um culto em público, mas não é um culto público, é um culto privado em público. Já um padre que reza a sua missa sozinho, o sine populo, ou um leigo que no seu quarto está rezando o ofício divino, ele não está rezando em público, está rezando em privado, mas o seu culto é público, porque nesse sentido de ser oficial. Então a liturgia é o culto público, ainda que nem sempre em público. Culto público de quem? Se ele é oficial, ele é oficial da igreja. E se nós estamos falando da igreja, estamos falando da igreja total, o Cristo total. A igreja é o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça e nós somos os membros. Então a liturgia é a oração pública de Cristo ao Pai pela igreja. No dizer da Mystic Corporis, do Papa Pio XII, é o ato do corpo místico, do Cristo total em nosso benefício. Nós somos os beneficiários da liturgia e Deus é o destinatário da liturgia. Então, se ela é a oração pública de Cristo ao Pai, pela igreja, é natural que entre ela, a liturgia, e o próprio Cristo haja uma correlação. Ora, este Cristo que desenvolve uma relação com a igreja na liturgia é a palavra, é o logos, é o verbo. E a liturgia é a ação de Cristo. Logo, a liturgia é a ação da palavra, logo, a liturgia é a ação do logos, a liturgia é a ação do verbo. O Filho de Deus se encarna, o verbo se encarna, a palavra, o logos se encarna, assume a nossa carne, reveste da nossa natureza humana para justamente cultuar ao Pai na cruz. Então a relação entre a liturgia e a palavra é que Cristo é a palavra que presta culto ao Pai, que se encarna para prestar culto, esse culto supremo na cruz, um culto de obediência em toda a sua vida, que culmina na cruz, cruz essa que se faz presente na missa, que é o ato supremo da liturgia, e de que todos os outros atos litúrgicos emanam dessa cruz, dessa missa. Aí está a relação da liturgia com a palavra divina, que está na Sagrada Escritura, mas que mais do que isso é o Cristo. E assim nós devemos entender. Cristo, a palavra, se encarna, reveste a nossa natureza humana para cultuar ao Pai na cruz.
e reviver de modo incruento esse sacrifício na missa. Perpetuar os efeitos da cruz, da missa, que é a graça, pelos sacramentos, são os canais da graça. De certa forma, também nas procissões litúrgicas, no ofício divino. E é por isso que todos os atos litúrgicos têm textos da Sagrada Escritura que expressam essa palavra, que é o próprio Cristo encarnado. A palavra de Deus, então, que é o próprio Cristo, é o autor da liturgia e o ator da liturgia. A liturgia é a ação da palavra encarnada. É a ação do Filho de Deus encarnado, que é a palavra. E como tal, Cristo na liturgia nos fala como verbo. O verbo tem que se expressar. O verbo tem que falar. Cristo nos fala como verbo que é na liturgia, por ele mesmo celebrada na cruz e por ele mesmo celebrada mediante seus sacerdotes. É por isso que a igreja é a casa da palavra, que deve se dar de toda atenção à liturgia sagrada. É o âmbito privilegiado onde Deus nos fala, onde ele fala ao seu povo que escuta e responde. E não são essas justamente as orações da liturgia? Evidentemente, ainda que não se possa identificar o logos, o verbo, a palavra apenas com a escritura, nós temos que entender que esse é um meio concreto e visível de conhecermos essa palavra, pela leitura bíblica. Encontramos a Cristo, evidentemente, no sacrário, pela sua presença real. Encontramos a Cristo no crucifixo, que o simboliza, mas também no contato com os evangelhos. E com todas as outras páginas da Sagrada Escritura, que no Novo Testamento, fora os evangelhos, também apontam para Cristo, porque falam da doutrina de Cristo, do desenvolvimento de Cristo, e também no Antigo Testamento, que prepara a vinda de Cristo, prepara a vinda do Logos. Então, o Papa continua que a ação litúrgica está, por sua natureza, impregnada, não somente da palavra que é o Cristo, mas da palavra que é a Sagrada Escritura. A liturgia está cheia da Sagrada Escritura, não apenas nas leituras da missa, nas leituras do ofício divino, nas leituras da celebração dos sacramentos, mas também nas antífonas, que muitas vezes são tiradas da Sagrada Escritura, dos hinos, que quando não são tirados da Sagrada Escritura têm muitos elementos escriturísticos, das orações, que quando não são tiradas diretamente da Escritura têm um sabor escriturístico, dos salmos do ofício divino que estão na Escritura. Não é apenas na liturgia da palavra da missa que se encontram disposições da Sagrada Escritura. Temos citações indiretas, temos o introito, temos a antífona do ofertório, comunhão, trechos bíblicos no ordinário da missa, por exemplo, a consagração, vem de um ato de Cristo, o rito da paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, está tirado da Sagrada Escritura. O Pater Noster, é o Pai Nosso que Cristo nos ensinou, o Glória, que o seu conteúdo completo não é da Sagrada Escritura, mas ele é baseado no que os anjos cantaram no nascimento de Cristo. O Cordeiro de Deus, lembra o que? A frase lá de São João Batista, né? Et agnus Dei qui tollit peccata mundi. Muitas das bênçãos solenes no final da missa, como por exemplo a bênção de Arão, vem da Sagrada Escritura. Sem falar, como nós já dissemos, né, da liturgia das horas, que tem salmos, leituras longas, leituras breves, cânticos, hinos, e até mesmo aqueles hinos que não são bíblicos, estão impregnados de uma linguagem lírica comum à Sagrada Escritura. Utilizam expressões consagradas no texto sacro. E dado que a palavra é Cristo, é ele que na liturgia, que ele mesmo celebra, nos fala. Então Cristo não somente celebra a liturgia mediante a igreja, mesmo quando seja um leigo no seu quarto, mas principalmente quando é um sacerdote oferecendo a missa. Eu digo leigo no seu quarto é recitando o ofício divino, né, a liturgia das horas, mas principalmente quando é um sacerdote celebrando a missa. É Cristo que celebra a liturgia, mas ele também que nos fala pelas leituras da liturgia. Ele nos fala, ele celebra a liturgia e nos fala, ele como palavra encarnada celebra a liturgia, mediante a igreja, e ele como palavra nos fala mediante as escrituras, que são a palavra de Deus também, que está presente na Sagrada Escritura. Então ele celebra, fala, ensina, nos satura, nos penetra
com a unção da revelação que está disposta não só na tradição, como na palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. De tudo isso se infere a interpretação da revelação divina, né? A palavra de Deus só pode ser lida pela igreja, com a igreja, e por isso que ela é lida e explicitada e celebrada pela igreja também. Porque a igreja é depositária da revelação. A igreja católica não é uma denominação religiosa a mais, ela é a própria igreja de Cristo. Essa revelação é a revelação do verbo, seja na tradição, seja na escritura. E a própria igreja nos dá a Bíblia no sentido de que seleciona o que é inspirado ou não por Deus para constar no cânon bíblico. Portanto, ela é mãe da Bíblia nesse sentido. É natural que os textos sagrados, então, bíblicos, que expressam a palavra de Deus, que é o Cristo, que é cabeça da igreja, veja como tudo se relaciona, só ganhem o seu real sentido na igreja. É o que Santo Agostinho dizia, ele não creria na autoridade dos evangelhos se assim não levasse a autoridade da Santa Igreja Católica. E é por isso que a Bíblia, lida na igreja, é a palavra de Deus que nos transforma. E a Bíblia, fora da interpretação da igreja, é a mãe de todas as heresias, porque a gente pode pegar qualquer versículo isolado e descontextualizar do que é o Logos, do que é a igreja, do que é Cristo, e assim pregar qualquer obtuosidade, né? Ora, se é a igreja que nos dá a Bíblia, se é a igreja que guarda o depósito da fé pela palavra divina, como corpo místico de Cristo, como continuadora da ação do Senhor na história, mediante a liturgia, mediante a pregação, mediante o seu ensinamento, e a mesma liturgia é um locus onde se encontra esta palavra, esse verbo, este logos, nós temos que a liturgia é o referencial para a autêntica leitura da Bíblia. Então, as leituras bíblicas não estão na liturgia como quem quer ornar um rito. Ali é o referencial para a leitura da Escritura que seja autêntica. Lex orandi, lex credendi. A leitura da palavra de Deus é uma forma de oração e também expressa o que nós cremos, porque ali está o conteúdo do que nós cremos. Então, na Sagrada Escritura, como integrante da liturgia, como se manifestando na liturgia, porque é o verbo que se faz carne que celebra a liturgia, mediante a igreja que eu sou o corpo místico, do qual ele é a cabeça, nós somos seus membros, o adágio lex orandi e lex credendi faz mais sentido. Ela expressa o que nós cremos. Por isso continua o Papa: por isso, para a compreensão da palavra de Deus é necessário entender e viver o valor essencial da ação litúrgica. Em certo sentido, a hermenêutica da fé relativamente à Sagrada Escritura deve ter sempre como ponto de referência a liturgia, onde a palavra de Deus é celebrada como palavra atual e viva. A igreja na liturgia segue fielmente o modo de ler e interpretar as Sagradas Escrituras seguido pelo próprio Cristo, continua o Papa Bento XVI, quando a partir do hoje do seu evento exorta a perscrutar todas as Escrituras. O próprio ano litúrgico, né, imprime um ritmo pelo qual aos poucos se vai desenrolando todo aquele drama da nossa salvação nos trechos bíblicos selecionados para cada tempo, para cada festa, para cada dia, para cada estação litúrgica. Isso indica a liturgia como um lugar da palavra de Deus. E tudo aponta para nesse mencionado ritmo para o acontecimento central da nossa salvação, que é a cruz de Cristo, mediante o qual ele conquistou a graça para nós. Quem fala cristianismo fala graça. Quer falar graça, salvação que vem pela graça, que nos perdoa os pecados, que nos faz participar da natureza divina. Tudo aponta para essa cruz. Isto é uma pedagogia da igreja também. O Papa, lá no número 54 da Verbum Domini, né, ele nos fala sobre a intimidade entre a palavra e a Eucaristia, radicada no testemunho da Escritura. Ora, o reconhecimento do verbo, do Logos divino, após a sua ressurreição pelos discípulos de Emaús, por exemplo, passa por uma demonstração dessa relação entre a palavra e a Eucaristia.
Os discípulos de Emaús reconhecem que aquele que lhes falava pelo caminho era o Cristo quando ele partiu o pão, que é um símbolo da Eucaristia, que ele instituíra na Quinta-feira Santa. Mas, todavia, nesse momento sagrado, em que eles reconhecem o Cristo ao partir do pão, símbolo da missa, eles lembram, não aquecia o nosso coração enquanto ele, que parte o pão, nos falava, ou seja, a palavra, ainda que não fosse a Bíblia, que a Bíblia não caiu no céu com o zíper e eles já estavam lá, não, é a palavra, ainda que não escrita, mas do mesmo nível da escritura, no mesmo nível da escrita. Por quê? Porque é Cristo que está falando. As palavras da Sagrada Escritura têm o mesmo peso das palavras de Cristo. Esse Cristo que falava como palavra que é para os discípulos de Emaús, que o reconheceram no partir do pão, que é símbolo da liturgia. E aí eles lembravam de que Cristo falava com eles. Então há uma relação entre a palavra e a Eucaristia. Os corações deles ardiam nisso. Nós temos que arder o nosso coração pela leitura da palavra, pela escuta da palavra, pela escuta do próprio Logos, mediante o Logos. A palavra, mediante a palavra. A palavra de Deus, pela boca de Cristo, que falava aos discípulos de Emaús antes do partir do pão, é que prepara os discípulos de Emaús para o reconhecimento de que ele era Jesus quando ele partir o pão. E Jesus, lembremos, durante todo o caminho com os discípulos até chegar a Emaús, usava trechos da Escritura para mostrar pela lei, pelos profetas, como o Filho de Deus deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Isso nos diz o Evangelho, que Jesus falava pela lei e pelos profetas como ele deveria sofrer tudo. Ou seja, Jesus, que é a palavra, está lembrando da palavra para preparar o seu coração que já está ardendo para o partir do pão, que é a liturgia. A Escritura, então, não só prepara o encontro com o Senhor, mas o justifica esse encontro com o Senhor. A palavra, nesse tríplice aspecto, né? O próprio Senhor é a palavra, suas palavras faladas no caminho são a palavra, sua palavra escrita nos profetas e na lei, que é o Antigo Testamento, explicando os eventos da salvação pela palavra, que foi falada pela palavra, que é Cristo. Então, Cristo é a palavra, suas palavras são a palavra, e o conteúdo das suas palavras faladas pela palavra, que é Cristo, são também palavra do Antigo Testamento. Então, um aspecto tríplice da palavra. Aponta para a Eucaristia. A palavra, no seu tríplice aspecto, aponta para a Eucaristia no partir do pão. E a Eucaristia se torna como ápice da liturgia, do culto público oferecido por Cristo, que é a palavra encarnada a Deus Pai, mediante a sua igreja, se torna plenamente reconhecível pela palavra. Porque na Eucaristia eles lembram daquela palavra. Então, um aspecto teológico profundo aqui. Uma relação entre a palavra e a Eucaristia, principalmente nesse ponto dos discípulos de Emaús. Essa é uma pequena contribuição que eu dou aqui, a partir de um artigo que eu já escrevi há muitos anos, quando saiu esta exortação. Escrevi para uma revista dos Legionários de Cristo. E aqui deixo para vocês, para esse simpósio de Bíblia, organizado por vários amigos, especialmente pelo amigo Marcos Volcan, e que eu convido vocês a se inscreverem. O evento é gratuito durante a semana em que ele estará sendo veiculado ao vivo e, posteriormente, as pessoas podem adquiri-lo para ter acesso a uma área de membros, a conversa, a mais formação também, e receber depois, inclusive, oferta quanto a uma pós-graduação em Sagrada Escritura. Então, clique em algum lugar aqui desse vídeo e vocês vão ser direcionados ao lugar de direito para ter mais informações e mais formação. Fiquem todos com Deus.